Acreditamos que sobraram para a filosofia três grandes preocupações. A primeira delas, o que é o conhecimento. O que significa conhecer? O que tem que passar pela minha cabeça para eu poder dizer que conheço alguma coisa? Os limites da razão. A segunda preocupação é o belo. O que é? O que é o belo? Que atributos o mundo tem que ter para ser considerado belo? Será que o belo é só uma questão de sensibilidade de quem observa ou não? Ou o belo é uma característica do mundo que qualquer um que encontre verá ali beleza? A terceira preocupação é a moral, como devemos agir, o que deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer. E é sobre essa questão que a gente vai falar hoje. Caro telespectador, como que você tá hoje? Quer um café, um chá talvez? Ou quem sabe quer estudar um pouco de filosofia? A questão da moral na filosofia é discutida desde o seu início. A moral é a parte culminante da filosofia de Sócrates, que ensina a bem pensar para bem viver. O filósofo acreditava que a ética e a moralidade são intrinsecamente ligadas ao conhecimento e à sabedoria, pois se alguém que possuísse a virtude do conhecimento soubesse o que é bom, agiria de acordo. Já Nietzsche crê que a moral é uma criação humana e não existe por si mesma, mas sim corresponde a um conjunto de costumes e valores que fazem parte de um momento e um período específico, mantidas por uma série de pessoas que aderem a esta e reproduzem essa por questão de hábito e submissão. A definição de Nietzsche é muito mais próxima com a definição que o dicionário português dá. O dicionário define a palavra moral como um conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Um dos meus jogos favoritos trata sobre moralidade meramente como um ponto de perspectiva e conflito de ideais. Tendo sua principal inspiração na mitologia do Yin Yang, esse jogo sendo Pokémon Black and White, onde já no nome a gente consegue perceber a parte do Yin Yang, preto e branco. Reshiram, um dos Pokémon lendários dos jogos, sendo o Yin, que representa a verdade, e Zekrom, outro dos lendários, sendo o Yang, que representa o ideal. O nosso foco hoje se dá ao personagem N, o seu antagonista e rival durante a história. N é quase como se fosse uma figura mística. Ele é um dos únicos personagens durante a franquia inteira que consegue conversar com os Pokémon e entender os mesmos. N é o príncipe da equipe Plasma, equipe que tem como seu ideal libertar os Pokémon, assim os separando dos humanos e criando um mundo mais pacífico, sem o sofrimento dos Pokémon pelas mãos humanas. Já que, de acordo com eles, os treinadores nunca perguntaram aos seus Pokémon quais eram suas reais vontades. Você, como protagonista, percebe uma grande hipocrisia vinda da equipe Plasma, já que os mesmos acabam muitas vezes batalhando, ferindo e cometendo crimes usando seus Pokémon. Mas N é diferente. Ele não age de maneira agressiva, muito pelo contrário, ele te passa uma sensação de calma quando conversa com você. E então você descobre a sua história. Como eu mencionei antes, N desde cedo foi capaz de se comunicar com Pokémon e sempre ouviu de situações horríveis de Pokémon que eram forçados a batalhar pelos seus treinadores e às vezes até mesmo escravizados. Por isso, N acredita mesmo que a separação entre Pokémon e humanos é necessária. N acreditava em uma forma pacífica de fazer com que as pessoas da região de Unova, a região dos jogos de Pokémon Black and White, ouvissem a sua mensagem. Ele se tornaria o campeão da região, assim ganhando status para fazer com que sua mensagem chegasse a todos. Para isso então, N vai atrás de um dos lendários dragões da região, Reshiram ou Zekrom, que eu tinha mencionado antes, para ganhar poder. A mensagem que N quer passar é a de que as pessoas podem e eventualmente vão machucar seus Pokémon, e que por essa razão eles deveriam se separar. Acontece que sua verdade e seu ideal são reais. N realmente acredita nisso, e por esse motivo o dragão lendário se junta a ele. Por mais que pareça hipócrita a escolha de N de batalhar para mostrar o quão ruim batalhas são, esse é o único meio de fazê-lo, pois é a norma social. É moralmente aceito.
Não é só porque alguém vive naquele sistema que o mesmo não pode criticá-lo. Muito pelo contrário, não há ninguém melhor para criticar algum sistema do que quem sofreu nas mãos dele. E N viu o sofrimento dos Pokémon causado por esse sistema. Os times que N usa durante o jogo são a chave para entendermos que nos ideais dele não há hipocrisia, já que em cada batalha seu time muda, nos mostrando que ele não captura nenhum Pokémon, mas na verdade conversa com Pokémons próximos e faz com que se aliem a ele naquela batalha em específico. Mais pra frente na história do jogo é revelado a você, o protagonista, que o pai de N e líder da equipe Plasma, Ghetsis, tentava manipular o seu filho para que ele acreditasse que Pokémon apenas sofriam nas mãos dos humanos, ou mostrando apenas Pokémon que realmente haviam sofrido, o que fez com que N realmente cresce, que essa era a situação completa, e o que ele viu acontecia com todos os Pokémon. É nesse momento que você entende porque N realmente acredita na sua moral, na ideia de que Pokémon devem ser separados dos humanos. É o único jeito de haver paz. Mas você, protagonista, sabe que essa não é a verdade. Você viveu nessa sociedade, nesse sistema, desde sempre e viu também os pontos positivos que aqui se sobressaem aos pontos negativos. Você com seus próprios Pokémon é a prova viva de que humanos e Pokémon devem sim viver juntos. Você é um contraponto perfeito para a moral de N. A visão de N nos mostra a questão da perspectiva da moralidade. Ele vivenciou apenas o sofrimento dos Pokémon e se limitou a essa visão, criando assim seus ideais em uma verdade própria. Mas, se nos limitarmos a apenas nossa visão do que nos está próximo, sendo amigos, vivência ou qualquer coisa desse tipo, nunca entenderemos todo o resto, pois nos limitamos à nossa própria vivência. O pai de N criou uma vivência falsa para que ele servisse como uma ferramenta para seu real objetivo, e nós somos a quebra dessa vivência, dessa realidade para N. Quando você o derrota pela última vez no jogo, sua realidade quebra, e ele percebe que talvez a sua moral não seja a verdade. Ele mesmo fala, não é negando ideias opostas, mas sim as aceitando que o mundo cria reações químicas. A real fórmula de mudar o mundo é conversar em conjunto. Ghetsis então interrompe a fala de N e acaba por revelar seu real plano, a dominação da região de Unova. Não só os ideais de N, não só a sua moral, mas também toda a sua vida começam a ruir, já que seu pai o insulta por realmente ter acreditado que aquilo era o correto a se fazer. É difícil acreditar, porém não existe verdade ou ideal correto, mas existe aquilo que a sua versão de agora prefere. Não se sabe o dia de amanhã, nem da vida do outro. Todos devem pensar no que seria melhor para o coletivo e não sobre as visões egoístas de um só. Nisso, a gente volta para a concepção de Nietzsche do que é moral, sendo que ele fala que, repetindo, a moral é uma criação humana e não existe por si mesma, mas sim corresponde a um conjunto de costumes e valores que fazem parte de um momento e um período específico. Isso sendo citado no próprio jogo, na frase, não existe verdade ou ideal correto, mas existe aquilo que a sua versão agora prefere. É basicamente uma versão mais simplista da frase de Nietzsche. No final, você derrota Ghetsis e encontra N conflitado sobre o que fazer em seguida. Mas essa parte é melhor mostrar do que apenas falar para vocês. Eu quero falar com você sobre uma coisa. É sobre a primeira vez que eu te vi na cidade de Akumon. Eu tava chocado com o que os seus Pokémon estavam dizendo. Eu tava chocado porque eles gostavam de você. Eles queriam ficar com você. Eu não consegui entender. Não consegui acreditar que Pokémon podiam gostar de pessoas, porque até aquele momento eu nunca tinha visto um Pokémon assim. Quanto mais longe a minha jornada ia, mais incerto eu ficava. Tudo que eu tinha visto até agora era um Pokémon se comunicando com outras pessoas e ajudando outras pessoas.
Eu precisava confirmar as minhas crenças batalhando com você. Eu precisava te confrontar de herói pra herói. Eu precisava disso mais do que... Não há um jeito que alguém como eu, que só entende Pokémon, na verdade, eu não os entendo também, mas não há um jeito que eu poderia chegar aos seus pés quando você conheceu tantos Pokémon e ficou rodeado de tantos amigos. O campeão me perdoou, mas o que eu faço agora é uma decisão que eu tenho que fazer por mim mesmo. Você disse que você tem um sonho. Esse sonho faça-o se tornar realidade. Sonhos incríveis e ideais dão você o poder de mudar o mundo. Se alguém tem esse poder é você. Então,